Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Você está na live do Diretório da Gestão África. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vão chamando seus amigos, chamando suas amigas. Nós estamos aqui agora na live do Diretório Acadêmico da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é o África, Diretório Acadêmico. Tá vendo esse aviãozinho? Chama seus amigos, chame suas amigas, para poder a gente ter aí uma galera, pra gente conseguir conversar bastante, tá bom? Sejam bem-vindas. A gente tá dando só um tempinho para que você possa entrar. Entrar e conversar. Bem, não sabe convidar? Então vamos lá. Tá vendo esse aviãozinho aí? É simples. Esse aviãozinho serve para que você possa enviar para os seus amigos. Você pode fazer isso exatamente agora. Vou mostrar para vocês. Tá vendo esse perfil? Você clica lá naquele aviãozinho. Tá vendo lá o ao vivo? Clicou no ao vivo. Clicou no ao vivo, tem embaixo lá o aviãozinho. Clica no aviãozinho, aí vai abrir essa caixa. Quando abrir essa caixa, você coloca uma mensagem. Olha, vamos assistir uma live. Vai estar com o João Carlos Salles, que é o reitor da UFBA, e assim sucessivamente. Aí você clica em cada partezinha azul dessa. Clicou, 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 clicou. E aí as pessoas vão receber o seu convite, tudo bem? Logo depois você vai ver uma barra azul grande. Você clica nessa barra azul e todo mundo vai receber o seu convite, tá bom? Quer fazer alguma pergunta para o reitor? Ok, veja aí esse ícone, viu? Agora você clica nesse ícone e vai abrir uma outra caixa. Lembrando que você só tem apenas 90 caracteres. Você pode escrever seus caracteres e enviar sua pergunta para o reitor, tá bom? Pode mandar seu coraçãozinho também. Manda seu coraçãozinho, porque nós estamos aqui na live do Diretório Acadêmico Gestão África. Tá certo? Seja bem-vinda, seja bem-vindos. Hoje tem João Carlos Salles. E aí ele vai debater o assunto Universidade Federal da Bahia frente à Covid, né? Frente à crise que o Covid tem colocado para todas e todos nós aí. Antes disso, eu queria que a gente tivesse algumas informações que são muito importantes. Muito importantes. A primeira dela é o projeto Ato de 4. É um projeto de extensão da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, que está aí com espaço aberto para artistas, né? Artistas da Universidade Federal da Bahia, para que vocês possam enviar vídeos. Na semana passada não tiveram vídeos para poder colocar lá, né? Então você pode também fazer aí seu envio de vídeos, tá bom? Para você saber mais informações, acesse @atode4, tudo bem? Não deixe de acessar esse projeto que já tem mais de 20 anos e é um projeto muito importante para a nossa escola de teatro da UFBA, tá bom? A outra coisa é as lives da quadrilha junina da UFBA. Sim, senhoras, sim, senhores. A Universidade Federal da Bahia tem quadrilha junina. E essa quadrilha junina já está aí fazendo suas lives, né? Você pode dar uma olhada e tá sendo bem legal, tá bom? Dá uma olhada no @quadrilha junina da UFBA. Já tá entrando na 3ª temporada. Você pode conhecer quadrilhas juninas da Bahia, de fora da Bahia. Tá muito lindo, viu? Muito lindo. Dá uma olhada lá no @quadrilha junina da UFBA. Ok? Não perca essa oportunidade, porque é muito massa, ok? A outra coisa é Pretato, Teatro Preto, ao vivo, tá tendo apresentações assim gratuitas, maravilhosas. É uma atividade da organização Dandara Guzmão, que está aí fazendo a apresentação de cenas teatrais pretas, tá certo? Nessas apresentações teatrais pretas está acontecendo toda a semana, tá bom? Então não deixe de acessar lá o @organização Dandara Guzmão, ok?
A outra coisa é o seguinte, a organização Dandara Guzmão também vai fazer um encontro com ele, lá Zumatumbi, nessa quarta-feira. Ele vai falar de axé music e racismo, do ritmo ao racismo. Então, senhoras, então, senhores, para quem eu não apresentei ainda, eu apresento agora e digo boa tarde. Vocês viram esse filme da Beyoncé? Eu não sei cantar nada, mas a música é massa, né? Bem, vamos receber então o nosso convidado de hoje, João Carlos Salles. Não esqueçam, viu? Tem várias programações do Ato de 4 que vocês podem dar uma olhada, também todas as outras. Bem, senhoras, bem, senhores, vamos receber o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje, para quem não sabe, é ele, ó, João Carlos Salles, professor de filosofia. E ele vai estar aqui com a gente também falando sobre isso. Uma coisa que é muito importante também de a gente falar para os estudantes da escola de teatro é que a gente precisa organizar o nosso estatuto do diretório acadêmico. Então, a partir desse mês de agosto, nós vamos ter reuniões virtuais para que a gente possa aí organizar o nosso estatuto. Lembrando que o movimento estudantil na escola de teatro da UFBA tem mais de 30 anos e nunca teve um estatuto. Tá bom? Um estatuto que a gente pudesse guardar. Tiveram outros estatutos que se perderam e assim sucessivamente, mas a gente precisa rememorar tudo isso para que a gente possa organizar o estatuto. Vamos receber o convidado de hoje? Vamos receber? Bem, para quem não sabe, quem é o convidado de hoje que nós vamos receber, digo agora. O convidado de hoje que nós vamos receber é João Carlos Salles. Sim, senhoras, sim, senhores. Aqui nós estaremos com ele. Ele nasceu no dia 12 de maio de 1962, tem 58 anos, natural de Cachoeira. João Carlos Salles Pires da Silva é um filósofo e professor universitário brasileiro. É professor titular da Universidade Federal da Bahia desde o ano de 2015, onde ele graduou e se iniciou com o magistério em 1985. Ele é o atual gestor da Universidade Federal da Bahia, no qual está aí lutando para que a gente possa ter cada vez mais as possibilidades da melhor educação pública, gratuita e brasileira. Com vocês, senhoras, com vocês, senhores, João Carlos Salles. Eu não tenho que parar, porque senão eu vou começar a cantar. Senhoras e senhores, bem-vindo, senhor João! Bem-vindo, David. Você também aqui. E aí, professor, como estás? Aí na nossa luta, né? Um momento muito difícil para todos nós, é um momento difícil para o país. Você sabe, David, eu tenho dito por aí, né, que a pandemia não inventou a exclusão, Pois é. mas salgou a ferida. É isso aí. Então, ou seja, nesse momento, a nossa sociedade está sofrida pela exclusão digital, pela diversidade, pela desigualdade profunda, né, que nos atravessa. E aí, nesse cenário, é que a gente tem que pensar, né, o que é manter a qualidade da universidade, o que é manter os propósitos da universidade. Porque a universidade ela precisa lutar sempre contra a exclusão, contra o autoritarismo, contra a discriminação, e esse é um momento delicado. E outra coisa, você sabe muito bem, né? Você, sobretudo o pessoal de teatro, sabe bem isso, a universidade é presença também, né? A gente precisa estar no espaço físico, né? A gente tem um contato físico, tem a atividade prática. Nós não somos apenas aulas, nós somos teatro, nós não somos apenas aulas, nós somos laboratórios. É verdade. Ateliês, oficinas, antes, né? Então isso é um com certeza, porque na verdade a presença é importantíssima, né? Antes a gente falar um pouco do cenário da universidade no âmbito nacional e local, vamos falar um pouquinho de ti, como foi que iniciou-se a sua carreira como filósofo, a sua inserção na universidade pública. Fala um pouquinho da gente, porque aqui o que a gente viu é que tu iniciou em 2015 como professor da Universidade Federal da Bahia, mas eu não sei se isso é real ou não. Vamos envolver sua história. Tempo. Veja bem, na verdade eu entrei na universidade em 1979 como aluno de economia.
Na UFBA mesmo? Na UFBA, fazendo minha militância aqui na UFBA também, em economia. E aí eu peguei o gosto, a paixão pela filosofia. E aí eu mudo de curso, né, para a filosofia. Eu me formo e começo a trabalhar na UFBA em 85. Depois sou concursado efetivo, então passo a fazer parte do quadro permanente em 1990. Mas o senhor trabalhou como o quê? Como administrativo? Técnico Não, administrativo? não, como professor, sempre. Ah, tá. Viu? Agora, em 2015 é a data de titular, né? Ou seja, que é esse momento em que você na carreira chega, digamos Passa assim... pelo estágio probatório e tudo, né? Não, já passei pelo estágio probatório antes, aí o titular é aquele momento onde você é o topo da carreira, digamos, do docente, né? Ah, tá. Entendi, aí eu cheguei a entendi. esse topo da carreira em 2015. Em 2015. Mas 2015. eu tô aí desde 1985 na Da universidade. década de 80. Tá vendo? E como estudante na década de 70. Me diga uma coisa, professor. Quem era o reitor na época? De qual parte? Quando você entrou, né? Quando eu entrei, veja, olha, quando eu entrei em 79, eu acho que ainda era Mascarenhas, né? Eu acho que 79 ainda era Mascarenhas. Não, aí depois já estava Macedo Costa ali no 80, por aí. O reitor Macedo Costa. Que faleceu, né, durante o reitorado, no acidente. Né? Mas eu conheci Macedo, foi o primeiro reitor com que eu tive contato. Né? Sim, o Macedo Costa. Né? Professor, então, aí o senhor é de Cachoeira. Em Cachoeira o senhor já veio direto para Salvador. Eu vim em Cachoeira 75 para estudar aqui, para fazer universidade. Né? Vim fazer o ensino médio aqui, né? Na verdade, era o secundário, como chamavam antigamente. Né? Então, na verdade, isso também faz parte desse histórico que nós estudantes temos, né? Que saímos do interior, viemos para a capital para estudar, então conhece um pouco da realidade, né? Do que a gente passa para poder a gente conseguir ter uma qualificação nos estudos, né? E aí, com isso, professor, a gente teve um processo aí grave que ninguém esperava, que é o Covid. E aí o Covid nos pegou de surpresa, pegou as universidades, pegou a área artística, pegou a área de saúde, e aí todo mundo teve que se isolar. E o que a gente tem da Universidade Federal da Bahia é que esse ano a gente não tem condição de voltar presencialmente, né? E aí, nessa questão de a gente voltar presencialmente, foi dado outros caminhos. E aí eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho mais sobre essas questões de por que não voltar esse ano, mesmo que tenha vacina, e se voltasse, o que é que a universidade precisaria fazer, e como é que estão as questões dos investimentos, porque a gente também tem um problema gravíssimo aí, porque a gente está sem presidente, sem ministério certo, sem um monte de coisa, né? Mas estamos aí na resistência. Contigo, então, a palavra. Veja, primeira coisa, nós tomamos a decisão agora, o Conselho Universitário, é uma decisão difícil para uma instituição que é presencial. Dizer que não vai voltar à atividade presencial é uma decisão séria. Né? Ou seja, a gente suspendeu primeiro em março, mas nós não tínhamos ideia de que haveria um desgoverno tal, um descontrole tal da pandemia. Nós estamos chegando aqui perto de 100 mil mortos. Né? Ou seja, já tem quase 94 mil mortos. Então, isso é um número aterrador. Já passamos de 94 mil, é um número aterrador. Isso é um descontrole, um desgoverno, uma falta de orientação responsável. Então, essa é a primeira coisa. Então, não tínhamos dimensão, quando nós suspendemos atividades em março, de que isso se prolongaria tanto. Então, nesse momento agora, nós respiramos fundo e tomamos a decisão mais forte ainda, de dizer, este ano civil de 2020 não teremos atividades presenciais, salvo aquelas exceções que foram estudadas pelo Comitê de Acompanhamento da Covid. Isso é para proteger a nossa comunidade, proteger os estudantes, os professores, os técnicos, os terceirizados. Isso é fundamental. Né? Agora, também é muito difícil não fazer nada. Né? Você sabe que os estudantes você perde o vínculo com os estudantes, a evasão aumenta, você acaba não tendo como justificar a manutenção de apoios, de auxílios que nós estamos mantendo nesse período. E nós precisamos, de alguma maneira, tentar atender, de alguma forma, a nossa comunidade. Veja, nós não fizemos isso desde o início. Muitas universidades correram para fazer atividades remotas. Nós vimos
que há um número muito significativo dos nossos estudantes não tem acesso a tecnologias digitais, não tem acesso à internet, não tem, às vezes, o equipamento para isso. Essas desigualdades eram diminuídas dentro da universidade, que você tem internet, você pode ir ao laboratório, etc. Nós adiamos esse começo até ter um conjunto de condições. Uma delas, importante, é o que está sendo oferecido pelo MEC. Nós estamos apostando nisso, porque o MEC iniciou uma licitação que vai oferecer, no caso da UFBA inicialmente, é acesso para 12 mil estudantes em vulnerabilidade. Ou seja, há um primeiro gesto do MEC nesse sentido. Outros gestos nós estamos tomando nesse sentido, né, para poder ter acesso, e nós podemos oferecer, não todas as disciplinas, não dá para oferecer todas, muitas delas não podem ser colocadas em atividades não presenciais, porque exige o laboratório, exige o palco, exige uma série de atividades que você não pode deixar de ter. Então, mas algumas podem. E essas que podem ser feitas com qualidade, nós queremos oferecer agora, visando os formandos, os calouros e o conjunto dos estudantes, para que não se perca o vínculo e nós possamos andar. Nós não podemos abandonar a todos nesse momento. Né? Nós não queremos abandonar ninguém, mas não podemos abandonar a todos, deixar de fazer o que é nossa responsabilidade. E esse é o momento, claro, que nós estamos aí nos preparando, temos curso de capacitação para os docentes, estamos vendo como é que os acessos serão oferecidos aos estudantes. Esse mês é um mês de correria para nós, né? Porque a previsão é começar as atividades em 8 de setembro. 8 de setembro iniciar. Iniciar as aulas, atividades não presenciais, né? Entendi. Esse é o mês de matrícula, planejamento, capacitação, né? Vamos fazer o melhor possível. Sempre com o sentimento, David, de que muita coisa pode não estar perfeita porque a situação é muito séria, muito grave. Professor, uma pergunta. A minha imagem tá boa aí, tá ruim? Como é que tá? Ela tá um pouco fosca, assim, meio, né, não, sem muita definição, entendeu? Eu tô percebendo, eu tô aqui falando contigo, mas ao mesmo tempo é questão da internet. Minha internet... É essa questão que você estava falando, né? Exatamente isso, né? Essa questão da internet que passa por todo mundo. Aqui para mim tá boa, mas eu sei que não tá boa, porque tem hora que tu vai falando e vai travando, eu já percebo logo que não tá bem. Mas aí, professor, com essa questão de Só parabéns a você, meu David. Só uma gente, olha, eu já fiz muita live no Instagram. Nenhuma começou com tanto tchá-tchá-tchá. Como a sua, viu? Foi a primeira live com propaganda, com vídeo, com chamamento, instrução. Tá craque, viu? Tá dominando. Pelo menos alguma coisa tá saindo boa. Alguma coisa tá saindo vendo? Boa. Não, tá muito bacana. A gente agradece, professor. A gente agradece por esse elogio que também é estendido para os outros integrantes da nossa gestão, que é o Gilberto Reis, a Fabiola Simmel também, que faz parte. Mas é isso, a gente só precisa ter uma internet que funcione, que é o grande problema. E no Brasil é um problema, para a gente é um problema, e aí eu vou pedir para vocês que estão aí, sempre avisando como é que tá a imagem, tá bom? Se a imagem minha tá ruim, tá boa, enfim, vão avisando aí para eu ter essa noção. Porque de repente eu estou falando aqui um monte de coisa, mas a imagem não está aparecendo. Mas assim, professor, nessa questão de que o Consune e teve umas resoluções, aí teve a questão do semestre suplementar, é assim que fala? Semestre suplementar? Sim. O semestre suplementar, todas as pessoas são obrigadas a fazer, não são obrigadas, é facultativo, como é que funciona? Vamos falar um pouco sobre isso? Ele é facultativo. Né? Ou seja, a gente está compreendendo que vamos tentar ver se todos os estudantes podem se matricular, mas ele não é o semestre 2020.1. Esse continua suspenso. No momento que a gente tiver condições de retomar, vamos analisar quais são as matérias que ficam ou não. Não quer dizer que uma pessoa não possa pegar agora o departamento, o colegiado, pode oferecer uma matéria que estava lá em 2020.1 e você cursa agora, se livra dela, já refaz sua matrícula
quando voltar o próximo semestre. Mas é facultativo, ninguém será obrigado, mais ainda, não vai contar para titulação, mais ainda, nós pensamos assim, se alguém for reprovado, não vai constar no histórico reprovação. Porque a gente sabe que nesse momento, veja bem, você nesse momento pode não ter um sucesso na matéria, não porque não se dedicou, mas por razões relativas à pandemia. Então, para proteger os estudantes, ele é facultativo, ele não conta dessa maneira, só vai contar positivamente. Pronto, então fica aí a resposta para as pessoas que têm dúvida a respeito do semestre suplementar, que não terá nenhum prejuízo. E também ele não conta na titulação, né? Isso é muito importante. No tempo total, né? Para as pessoas que ficam preocupadas total. ali, ó, jubilamento, essas coisas, esses tempos máximos, não, isso não conta. Para não prejudicar ninguém nesse momento. É como se esse semestre, professor, ele fosse, pausou tudo, né? Pausou tudo. É isso, é um extra, ele não está contando no tempo. Ele é um extra que vai contar só como aprendizado, como vínculo, mas o tempo está congelado. Questões como vagas residuais, mestrados, essas questões, como é que elas estão? Vagas residuais, nós estamos cuidando agora mais fortemente de algumas coisas. Por exemplo, a transição BI-CPL. Algumas pessoas ficaram, para passar para o BI-CPL, para o curso de progressão linear, só no segundo semestre. Mas isso agora ia atrasar muito a vida das pessoas. Então nós estamos antecipando e cuidando das pessoas poderem fazer isso. Outra coisa que a gente está examinando, eu não sei se já tem a resposta, porque eu preciso verificar isso com a Prograde e com a SUPAC, que era fazer a terceira chamada do SISU 2020.1. Ou seja, completar isso. Temos algumas coisas a resolver técnicas para poder fazer isso e já avançar nesse sentido. O mestrado vai poder retomar suas atividades. A pós-graduação, em geral, é quem menos é atingida, porque ela é mais homogênea, né? As matérias podem ser dadas virtualmente, né? Em geral, né? São matérias mais preparatórias para fazer uma dissertação, para, né, fazer uma tese. Então, eu tenho a impressão que isso é onde haverá um impacto menor, né, nesse momento. Agora, muitos desafios, né? Muitos desafios nesse momento. Como conjugar tudo isso? Imaginou, sabe quantas disciplinas nós tínhamos em 2020? Temos em 2020.1? 8.230 turmas com alunos matriculados. Caramba. Olha só, são 8.230 turmas. Essas 8.230 turmas não podem, de uma hora para outra, serem colocadas como não presenciais. A gente não tem estrutura para isso. Algumas delas não permitem. Você não tem como fazer isso porque são atividades práticas, né? E você presencialmente não tem chance. Sabe uma coisa que a gente está pensando muito, né? É o seguinte, que eu acho que isso vai interessar a vocês todos especialmente. Se houver indicação sanitária, e somente se houver indicação sanitária, porque a vida vem em primeiro lugar, a vida não entra no cálculo, né? Mas se houver uma possibilidade de acesso a nossos espaços, não vai ser para ter atividade presencial. Por quê? Porque a atividade presencial são 50 alunos numa sala, imagine. Você não tem distanciamento físico, as salas não cabem, né? Então, as salas hoje não permitiriam você ter esse conjunto de turmas. Mas a gente pode usar alguns espaços para que o estudante vá estudar. Para que o estudante, dentro da UFBA, possa ter acesso a um computador, possa ter tranquilidade de leitura, né, possa ter acesso à internet. Essa é uma situação meio de... Eita, minha imagem está piorando, né? Não, tá indo, tá bem, vamos lá. Tá bom. Essa é uma situação que é meio difícil, né, professor? Seria correto afirmar que nesse período do semestre suplementar a biblioteca ficaria fechada? É isso mesmo? Essa que nós estamos examinando. Enquanto não houver orientação sanitária para isso, ela fica. Mas a gente está tentando ver se haveria orientação, e aí você teria que ter todo um procedimento, hein? Procedimento de distanciamento, máscara para ser distribuída. Tá? Você tem todo lugar de higienização, ou seja, não vai funcionar da mesma maneira. Mas se nós tivermos orientação sanitária que permita, a gente vai tentar criar que os espaços estejam disponíveis. Os pavilhões de aula, por exemplo.
você pode ter o pavilhão transformado em laboratório de informática. E você não vai ter 50 pessoas numa sala, mas você pode ter 10 ou 5, a depender do distanciamento. E as pessoas poderiam ali naquela sala não ter aula normal, mas estar ali no computador, tendo acesso à internet, podendo consultar um material e assim por diante. Ou seja, isso tudo está em estudo ainda, porque depende, insisto, de ter orientação sanitária. Nós não vamos brincar com a vida das pessoas. É difícil. Na verdade, é uma outra universidade, né? A gente vai encontrar uma outra universidade. É uma situação que nós não temos notícia. Você falou em vacina um tempo atrás aí. Você falou. A gente tem notícia, às vezes, que a vacina só chega daqui a um ano, às vezes chega, outros falam que chega no final do ano. Mas, não, olha, mas mesmo que chegue, vai ser difícil, né? Não é simples, né? Você não vai conseguir atender a população toda rapidamente, né? Então, tem muita coisa a ser pensada com muito cuidado, sem dúvida alguma. Pronto, então assim, alguns setores, se tratando da biblioteca, que é uma das perguntas que mais está surgindo aqui, está tudo em questão de estudos, né? Para ver se essas possibilidades elas são reais ou não. Né? Tudo depende também das indicações sanitárias, depende das possibilidades que a universidade pode ter. Os pavilhões de aulas eles serão transformados em espaços que possivelmente podem ou não funcionar, né? Tudo isso é para ver. E aí, professor, a gente também tem um problema que é grave, muita gente tem perguntado também, sobre a questão dos benefícios, né, para estudantes que não têm o acesso financeiro de forma favorável. Né? Como é que está, o que é que tem se pensado sobre isso? Nós estamos mantendo, né? Você sabe que nós estamos mantendo todos os auxílios nesse momento e nossa intenção é continuar mantendo, né? Mais ainda se houver a retomada, continuar mantendo. Enquanto nós tivermos fôlego, nós continuaremos mantendo. Acho que a universidade nesse momento tem que compreender a seriedade, a gravidade e não pode condicionar o auxílio a imediato retorno do estudante ou coisas desse tipo, né? Nós temos que proteger os nossos estudantes. Bom, agora, um problema que a gente está enfrentando, David, é o seguinte, o orçamento das universidades está defasado, todo mundo já sabia. Sim, já tem quase 2 anos, né, que tem esse defasamento. Mais do que isso, eu acho que desde 2014 ele já vem defasado, e aí a situação só vai se agravando. Né? Qual é a situação? Nesse momento a gente precisaria de mais recursos. Esse é o momento em que a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, precisa dizer, eu vou apostar na educação. Precisa dizer, eu vou continuar investindo, eu vou completar as obras, eu vou apoiar os estudantes. Precisa dizer isso. Não é clara qual vai ser a postura do Congresso e do governo nesse momento. Nós estamos todos muito apreensivos, porque esse é o momento em que se decide o orçamento de 2021, sabia? Ou seja, é nesse momento que o governo federal elabora o que ele chama de PELOA. PELOA é a Proposta de Lei Orçamentária Anual. Essa proposta vai para o Congresso, e aí o Congresso aprova a LOA, a Lei Orçamentária Anual. É possível que nesse cenário que nós estamos tendo, de crise econômica, né, de que não se garanta o orçamento da universidade, o que é um absurdo, porque nesse momento a universidade, você sabe, falou de Covid, a universidade tem feito pesquisas, tem enfrentado isso, tem procurado ajudar. Como é que você vai tirar oxigênio das universidades nesse momento? Não é possível, né? Não é possível. Então, é preciso garantir que as universidades continuem recebendo os recursos nesse momento. E, aliás, o ano que vem, imagine você, retornar para o que alguns chamam de novo normal, atividades híbridas. Alguns dizem, não vai ser da mesma forma, vai ter uma parte dos estudantes que vai um dia, outra parte vai outro dia. Tem uma série de ideias, viu? As pessoas todas fazem ideias assim do tipo, não vai ter que ter rodízio nos estudantes, não vai poder estar todo mundo junto. Aí eu digo para você, como é que nós vamos enfrentar isso sem recursos? Nós vamos precisar de mais espaços, mais recursos, higienização melhor, a limpeza vai ter que estar melhor, né, do que está tendo, que nossos contratos estão sucateados, todo mundo sabe disso. Então a gente vai precisar de mais recursos de limpeza, uma série de coisas, ou seja, é preciso que a sociedade decida investir na educação. Professor, com esse sucateamento dos contratos, nas questões de segurança, limpeza, e assim sucessivamente, e aí tem passado com esse problema grave, né, que não se tem
esses investimentos de forma que a nossa comunidade ela tem um pouco mais de 50 mil, né, no total, entre técnicos, Sim. entre professores, entre Sim. estudantes e assim sucessivamente. Como é, então, já que tem esse sucateamento e também não tem o interesse total de melhorar os investimentos, o que é que a gente pode esperar, então, tendo em vista que a gente não tem muita coisa boa? Veja, esse é um momento interessante, né? Porque a sorte da universidade, o destino da universidade, hoje depende de uma mudança política do país. Nós precisamos nos mobilizar muito. Nunca o destino da universidade foi tão associado ao restabelecimento de uma democracia, de um governo que não seja obscurantista, de um governo que não negue a ciência, de um governo que aposte numa instituição como a universidade, né? Ou seja, nunca antes no país nós vimos uma situação. Já tivemos aperto, já tivemos pressões, já tivemos a ditadura militar, já tivemos uma série de questões, mas a universidade como instituição nunca teve tão atacada, né? Atacada assim diretamente, sendo como chamado lugar de balbúrdia, atacada a área de humanidades, a área de artes, sendo atacada porque diz não é útil, não presta, não serve. Muita coisa as pessoas dizem isso, porque tem uma visão muito instrumental da ciência, sabe? Assim, é como se a ciência fosse assim, uma coisa de mercado que você só investe no que dá um retorno imediato. Esquece que a universidade forma pessoas, refina pessoas, a universidade prepara culturalmente as pessoas, a universidade se enriquece com a diversidade, ela aposta Reflete então numa sociedade reflete, precisa refletir até mais, né? E ao refletir mais a sociedade, ao refletir a diversidade da sociedade, ela se constitui um projeto de Estado, de nação, né? De uma nação democrática. Tá certo? Isso aí, isso aí. Professor, vamos falar sobre a Andifes? Pronto. E a importância dela para toda a nossa comunidade? É bom falar porque eu deixei de ser presidente da Andifes, né? Pois é, né? 31 foi quando de julho. Que concluiu? Já? Sexta-feira passada. Foi nessa semana. Sexta-feira passada, né? Eu estou contente com o trabalho, porque foi um ano muito difícil, viu? O mandato é de um ano na Andifes. Né? Tá. Eu achava que era 4 anos também. Não, o mandato é de um ano. Eu fiquei um ano como vice-presidente. Aí por isso que talvez a ideia da Andifes já esteja mais tempo, porque eu passei primeiro um ano como vice-presidente. Bastante ativo também, porque nesse ano que eu era vice-presidente apareceu aquela história da balbúrdia. Então eu já tive que responder muito por conta dessas coisas, né? Quem foi mesmo que eu me esqueci? Eu me esqueci da pessoa que falou isso. Weintraub. Tá. Vai pra lá, deixa pra lá. Pois deixa pra lá, vamos esquecer. Pois é. Então, depois, aí eu tive um ano, exatamente, esse ministro, ao mesmo tempo o programa Futurice, ao mesmo tempo, a medida provisória que queria colocar interventores nas universidades, o bloqueio dos recursos, ou seja, foi um ano intenso. Então, foi um ano foi intenso, como presidente, já não foi mais como vice, né? Mas como presidente, tudo isso como presidente. E esse enfrentamento eu acho que foi bem sucedido, nós conseguimos manter a cabeça erguida. Mas eu me preocupo muito, porque, veja, dificilmente novo ministro deve estar se reunindo com a Andifes agora, porque a Andifes sempre faz isso, sempre está conversando com os novos ministros, sempre procura audiência, é nossa responsabilidade. Dificilmente qualquer ministro que venha vai ser tão agressivo quanto foi o ministro anterior. Mas isso não significa que a gente tem que ficar tranquilo, porque não se trata só de cordialidade. A cordialidade é uma obrigação nossa, né? Todo mundo tem a obrigação da cordialidade. Servidor público tem a obrigação da cordialidade. Mas não basta ser cordato, porque pode ser cordato e continuar tendo políticas que ataquem a universidade. Então, nós precisamos ter muita atenção num cenário como esse para saber o que é que a sociedade, o Ministério tem de interesse para a Universidade Pública Federal. Inclusive, a Andifes, ela abriu um concurso para que estudantes pudessem enviar seus vídeos. Era um concurso de vídeos. A UFBA participou, eu fiquei com medo de a UFBA não participar, porque eu não enviei, eu disse, meu Deus, será que alguém vai enviar? Mas acho que tem uns 2 vídeos da UFBA. Mas quem ganhou? Eu não sei o resultado ainda desse concurso. Quem ganhou? Já saiu, o resultado foi dado dia 30, né? O resultado foi dado dia 30. E aí ganhou um vídeo belíssimo da UFRJ. Eu vi.
muito bom da UFRJ. Em segundo vi. lugar, ficou um vídeo do Rio Grande do Norte, foi isso? Deixa eu me lembrar. Agora, a cabeça, ou foi da UFES ou foi do Rio Grande do Norte. E depois um vídeo do Rio Grande do Norte. Então foram 3 vídeos muito bons, viu? Poxa, se a gente tivesse participado, acho que a UFBA levava, viu? Pronto, foram bacanas, viu? Rapaz, os vídeos com a qualidade... Será que vai voltar de novo? Técnica. Vai voltar? Vai fazer, eu espero que seja uma constante agora, né? Poxa, espero que seja uma constante. Tomara, porque aí a gente vai ter de novo com a UFBA. Fico contente porque a Andifes foi na minha gestão que criou esse concurso. Sim. Quando eu soube foi nesse ano, eu acho. Foi isso. Aí, mas foi muito bom, muito bom. Professor, tendo em vista sobre essa questão da Andifes, quem é o presidente agora da Andifes? O presidente era o meu vice-presidente, uma pessoa extraordinária, o reitor da Federal de Goiás, Edivar Madureira Brasil. Eu confio plenamente que ele vai dar continuidade ao trabalho que nós fizemos juntos. Ele participou como membro da diretoria. Pronto. Vamos então destrinchar a sigla Andifes, para quem não sabe. Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Que conta Ou seja, a Associação dos Reitores, né? Conta também com o IFBA, né? Que é o ensino técnico. O IFBA faz parte. Veja só, o IFBA faz parte, mas existe uma associação dos institutos federais do país. No caso, o IFBA é uma exceção, que ele faz parte dos dois. Faz parte da Andifes e faz parte dessa outra associação que chama CONIF, né? Entendi. Aí é um Conselho Nacional dos Institutos Federais. Deixa eu explicar aqui uma coisa para algumas pessoas. E aí, quando o reitor ficou falando, me veio essa reflexão. O reitor ele corresponde por um número muito maior de instâncias na universidade. Eu estou vendo muitas perguntas aqui em relação à graduação e assim sucessivamente. Então, eu acho que seria interessante a gente receber o Penildon, que é o pró-reitor de graduação. O que é que o senhor acha, professor? Acho excelente. Eu acho que seria importante a gente receber o Penildon, porque aí, conversando com o Penildon, ele já tira muito mais dúvidas, que aí muitas coisas o reitor pode saber, muitas outras ele também pode não saber, porque na verdade são várias instâncias. Então, algumas perguntas aqui, gente, guardem para a gente, quando falar com o Penildon, a gente ser mais direto nessas questões. A gente está falando sobre a questão de investimento, quais são os caminhos que a universidade está tomando. Eu acho que está sendo mais nesse sentido, né? Que aí... O senhor concorda, professor, isso que eu estou falando? Concordo, perfeitamente. Vai ser muito bom conversar, Penildon. Nosso pró-reitor de graduação vai ter assim, um olhar mais atento, ele está acompanhando isso melhor, pode ser muito mais preciso nas respostas. Entendi. Inclusive até melhor, porque aí a internet vai estar melhor, né? Eu acho que só está aparecendo quadrinhos aí e eu estou muito frustrado, gostaria de dizer isso, porque é muita preparação para quando chegar hoje, o negócio fica assim, mas enfim. Tá bem. Uma coisa, professor, Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Nós estamos com uma construção aí que vem desde a época da Arca de Noé e a gente não saiu ainda com o nosso prédio. Tenho medo de me formar e não usufruir desse prédio. Quais são os novos caminhos que essa escola terá a respeito da construção desse prédio? Veja, eu também tenho medo de acabar a gestão, teria muito medo de que acontecesse isso. Termina quando a gestão? Daqui a 2 anos, Mas veja só, é nosso esforço. Aconteceram algumas questões, vocês sabem bem, que envolveram a construtora, né? Ou seja, na verdade, a nossa gestão retomou a obra. Né? Você sabe que a obra estava parada quando nós chegamos, a nossa gestão retomou a obra. Considero fundamental concluir a obra de teatro. Né? Considero fundamental. E veja, nós tivemos sorte com outras obras. Por exemplo, Dança está concluindo. Né? A gente conseguiu concluir Dança. Tem outras obras que estão mais antigas. O prédio todo de Dança foi concluído? Concluído, assim, a parte não é o prédio já tinha uma parte que já existia, daí um complemento, aquele prédio, o complemento foi concluído. A extensão foi concluída, está sendo concluída agora. Né? Então, veja bem, é nosso interesse fazer isso. Nós encontramos, David, 17 obras, né? Que estavam paradas. Né? Eu não vou nem de ouvir o número. Nós conseguimos hoje estar com mais de 10 já foram concluídas. Tá? Então, dos 17?
Do 17. Então, nós estamos assim avançando muito em muitos lugares. Algumas obras são importantes, algumas são antigas. Por exemplo, a obra de música é a parada há mais tempo. Ela é mais parada do que a de engenharia? Ela é mais parada há mais tempo. De... Há mais tempo. Como ela é parada há mais tempo. A de Politécnica? Isso, ela está parada há mais tempo. É bom lembrar que é o seguinte, que a obra de música, houve uma série de questões, judicialização, né? Nós estamos resolvendo essas questões, e é difícil isso. Né? Então, veja só, nós sabemos bem a dificuldade, como isso impacta a nossa atividade. Agora, vocês precisam saber que houve no governo federal uma redução naquele chamado recurso de investimento. Sim. Aquilo que a gente recebe tem duas rubricas. Uma chama custeio e outra chama investimento. Custeio serve para pagar os contratos, vigilância, limpeza, luz elétrica, etc. Investimento é para comprar material permanente, por exemplo, computadores, mesas, cadeiras, né? E fazer obras. Houve uma redução brutal, né, no recurso de investimento. Isso foi nesse recurso de investimento que o MEC mais atingiu o orçamento das universidades. Aí as pessoas não percebem o seguinte, por que foi tão grave assim o investimento? Porque o investimento você percebe menos, mas você perceberia mais se fosse o pagamento das coisas que você precisa pagar mês a mês. Só que você deixa de fazer, né? Você deixa de concluir a obra, você deixa de completar algo que vai beneficiar os estudantes, você compromete os projetos que foram desenvolvidos pela comunidade. Professor, pensando nessa questão da questão dos investimentos, claro que tem uma vontade sua de que tudo seja completo, né? Mas existe a possibilidade da verba que é destinada para a construção de completar a construção da escola de teatro, existe essa possibilidade de a verba ser devolvida por não ter conseguido ainda fazer Não. Na verdade, nós vamos precisar de recursos para completar isso. Nós temos que rever a questão da licitação, né? E nós fizemos uma coisa, David, ou seja, a decisão... Você sabe que as pessoas pensam que muitas decisões são assim, a decisão é o reitor que decide, vai fazer isso ou aquilo. A gente sabe que não, né? A Comissão de Patrimônio elaborou uma ordem de prioridades daquilo que precisa ser feito. Teatro está aí, tá? Então, apenas tivemos problemas com a empresa. É diferente da situação do que é a prioridade. Você sabe, viu, David, muita gente pensa, né, que a reitoria vai insistir nisso. Às vezes as pessoas dizem, o reitor fez aquilo, o reitor fez aquilo lá, né? Ou então pede algumas coisas. Sabe que às vezes a gente é tratado como se fosse um político que manda nisso ou naquilo. Não funciona assim. Esse modelo onde a vontade do reitor decide isso ou aquilo, é uma visão imperial da reitoria. O reitor representa um conjunto, uma vontade que se expressa em vários conselhos. Não é um imperador, né? Eu acho que muita gente ficou muito impressionado com o imperador na festa do divino. Sabe que o imperador na festa do divino é aquele modelo, né? Uma criança que vai lá e de repente ele solta um preso, faz não sei, como se assim, por um ato de vontade, pudesse fazer assim. Não é assim que funciona a gestão em uma reitoria. A reitoria passa pelos conselhos, pelas comissões, pelos colegiados, e você não pode usar a imagem da reitoria para favorecer isso ou aquilo. Nós vamos seguindo e cumprindo as determinações pactuadas por todos. E, infelizmente, em teatro, nesse caso, tivemos esse problema com a licitação, com o andamento da obra, mas minha confiança é que vamos retomar, meu caro. Mas será que a gente retoma esse ano, professor? Eu não posso lhe responder agora, não seria leviano. Eu preciso verificar, ver com os universitários, né? Eu preciso verificar como é que está com a SUMAI, que cuida disso, para não dar uma resposta equivocada, entendeu? Ou seja, não vale a pena fazer uma promessa em vão, né? Tem que ver exatamente como é que está, porque, na verdade, os recursos. Né? Não, o senhor está certo, Agora, a grande questão é porque a gente tem esperado muito, assim como a Politécnica,
Tem um prédio, inclusive, que aí eu não sei se o senhor sabe dessa resposta também, que é o que fica ali do lado da Facom, que está previsto para ser demolido. Isso é real Você ou tem é uma ideia, irreal? você tem uma ideia, são coisas assim, quando nós chegamos, nós chegamos à conclusão, chegamos em 2014, aquele prédio foi Uhum. objeto de uma auditoria, né, de uma investigação, e se concluiu que a estrutura dele não foi construída adequadamente. Hum, Algumas lajes não tinham a capacidade para suportar o peso e assim por diante. uhum. Só que esse processo, mas também não é vontade, isso não é uma coisa privada, assim, eu não gostei, eu vou lá, vou destruir, vou demolir, não vou demolir. Isso depende de quê? Da justiça, é um processo licitado, a empresa que construiu foi arguída, a empresa entra na justiça defendendo também. As coisas não são um exercício de vontade, simplesmente. Existe uma legislação que cuida da gestão de obras nesse processo. Então, muitas coisas complicadas, meu caro, muitas coisas, mas temos enfrentado tudo com transparência. Só é importante dizer que todo esse cenário que eu estou dizendo rapidamente para você aqui, foi todo colocado no Conselho Universitário. Né? Todo Então, colocado no Conselho Universitário. Tem algumas perguntas aqui que estão relacionadas à assistência estudantil. certo. A gente fez uma live com a Cássia Virgínia, e aí todas as perguntas que estão fazendo aqui, ela respondeu lá na live. A gente Melhor fez ver uma... essa live, viu? Melhor ver, porque Cássia sabe e sabe bem, entendeu? Pois Cássia, é. então aí, veja só, então é Muitas importante perguntas que estão aqui que vocês estão falando, Cássia já respondeu lá. Então veja eu essa só não vou live com colocar Cássia. aqui porque tem pouquíssimo tempo para a gente falar de algumas outras coisas, mas assim, a gente fez uma live antes de fazer com o professor João, a gente fez com a professora Cássia Virgínia, está lá disponível no nosso feed, então vocês podem ir lá. Sigam a página também, @África Diretório Acadêmico, tá certo? Que aí vocês vão ver várias e várias. A gente também falou sobre questão de saúde mental, foi muito bacana também, com o Lucas Argolo, então, que também foi estudante da UFBA, e hoje já é um médico que está aí na comunidade. Então, dê uma acessada lá no nosso feed, tem várias coisas, tá bom? Professor, é uma outra coisa que é muito importante a gente pensar também. Nesse processo da possível volta remota e assim Sim. sucessivamente, de algumas atividades, a UFBA está toda fechada, algumas coisas estão funcionando, alguns técnicos estão indo. Como é que está isso na universidade? Nós Ela está um deserto, mantivemos. não está? Não, veja só, não está um deserto. Nós mantivemos o essencial para proteger o patrimônio, né? O essencial para. Temos turnos programados de limpeza, nós temos um Em funcionamento, todos os né? prédios? Todos os prédios. Temos, então, essa é uma programação feita com acordo com os diretores, com os órgãos, etc. Ou seja, mas isso é tudo feito num padrão de quem não está ocupando. E é importante ocupar. Nós precisamos agora fazer, inclusive, algumas limpezas mais extensivas nos campos, né, no campus. Tudo isso nós sabemos porque precisamos cuidar. Porque a melhor manutenção é a presença, você sabe disso, né? Sim. Se você fecha uma casa, ela deteriora. Né? Então, nós temos. Mofo é um problema que tem aparecido que você nem imagina em vários lugares. Claro, você não está ali para acompanhar umidade, chuva, evidentemente, ambientes que não estão sendo usados, não estão sendo ventilados às vezes, não abre a janela para o sol entrar. Então, acontece uma série de questões que nós precisamos cuidar de limpeza. Mas a UFBA está funcionando. Quando existe uma atividade relativa ao combate ao coronavírus, ela foi autorizada. E algumas outras atividades necessárias à manutenção, ou até mesmo a seguir alguma pesquisa, isso tudo passa pelo Comitê de Acompanhamento da Covid, né, para garantir que ela possa ser feita ou não. Né? Pronto. Então a gente tem aí uma grande possibilidade de estar em segurança, né? É o Nessa fundamental. nova universidade. Uma É coisa, o professor, fundamental. que eu queria perguntar a ti é sobre isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Minha imagem tá como aí? Tá bem, tá Tá, dando para. tá bom. Então dá uma olhada nessa imagem aqui. Tá dando para ver? Aham, dá para ver, bacana. Ótimo. Nós temos aí então o livro João Carlos Salles, Universidade Pública e Democracia. Fala um pouquinho para a gente sobre esse livro e já peço logo uma cópia para aqui para o nosso Pronto, diretório. com certeza, vou garantir, já está aí. Promessa é dívida. Vamos só Pronto, ver como é que a gente chega para o diretório, hein?
Deixa eu falar direito. A gente quer uma para o diretório e outra para presentear os estudantes. São 2 exemplares. Pronto. Vamos providenciar. Fechado. Acordo feito. Pronto. Veja bem. O que é que acontece? É um livro que passa a minha reflexão ao longo de 15 anos sobre a universidade. E pensa que a universidade pública deve ser, mesmo que às vezes ela não funcione assim, viu, David? Às vezes ela pode funcionar como lugar de competição, lugar onde há exclusão, onde há autoritarismo. Ela pode funcionar assim. Ela pode ser um lugar onde há preconceito, tudo isso. Mas isso, eu creio, não é a natureza verdadeira dela. Mas nós temos que soprar para ela a natureza verdadeira dela, lembrar que a natureza da universidade é democrática. Então, deve ser um lugar de colaboração, de respeito mútuo, de combate às formas de autoritarismo, de ampliação de direitos. Essa é a verdade da universidade. Para isso, a gente tem que cultivar alguns procedimentos que garantem a cidadania dos cidadãos universitários. Então, por exemplo, sofisticar no sentido de aprimorar a argumentação, confiar na palavra. A palavra tem que ter precedência sobre outros instrumentos de poder. A palavra tem que ser o lugar da construção do consenso e até do desacordo. É nesse ambiente de espaço público em que a gente pode fazer com que a universidade se fortaleça reconhecendo sua verdade. Esse é um livro sobre isso, sobre a minha experiência como gestor. Também eu faço uma reflexão específica sobre a UFBA e faço uma reflexão sobre o Futurice. Né? Porque aí era um momento de combate também a esse programa do governo. Então ele é bem atual, né? É atual. Eu digo atual no sentido de lançamento. Ele foi lançado durante o período de Covid? Foi lançado há um mês atrás. Ah, tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Atrás, além da reflexão do Futurice, da sua gestão, da sua experiência como gestor universitário. Isso. Também. Então ele é um livro bem recente, bem recente. Bem recente. Então, fica aí mais uma vez. Quem quiser achar, acha onde, professor, esse livro? É a editora Boitempo. Então aí deve ter em livrarias já, se houver livrarias disponíveis, mas pela internet, a editora Boitempo, vão encontrar. Vão encontrar, né? Pronto. Então vocês podem buscar através da livraria Boitempo o livro. Editora Boitempo. Editora Boitempo. A editora, eu falei, o livro Boitempo. Livraria. Você falou livraria. Com a editora Boitempo, o livro do professor João Carlos Salles, Universidade Pública e Democracia, que também tem tudo a ver com o que a gente tinha conversado anteriormente, né, sobre o reitor ser o reflexo de várias comissões, de várias pessoas, e não ser o imperador, né, da universidade, né, como o professor bem colocou. E aí fica também para vocês que estão acompanhando a página ou que possam vir a conhecer que brevemente a gente estará presenteando alguém com esse livro, né? E também teremos aqui no nosso acervo da... Eu tô tão... Do diretório. Do diretório. Vixe, tô esquecido. Do diretório. Professor, então agora a gente agradece aqui a sua presença, mas antes de eu colocar as outras questões dos agradecimentos, a gente vai ouvir agora as suas considerações finais. Agradecer, David. É importante estar cultivando o diálogo, né? Estão aí as ordens. Sabe que eu tenho feito várias lives, porque eu acho que é obrigação fazer as lives, a obrigação do gestor, num momento como esse, poder tirar dúvidas, poder colocar suas próprias dúvidas, suas inquietações. O reitor não pode ser o lugar das certezas, né? Ele tem que ser o lugar do diálogo e não das certezas. Então é uma oportunidade a mais, eu agradeço e parabenizo, né, pela sofisticação, pelo truque técnico, entendeu? Pelo domínio da tecnologia da live. Né? Viva, viva! Aí. Show de bola! Que bom que tu gostou, professor. Uma última pergunta que eu me esqueci de fazer antes da consideração final. Da onde é que vem o PAP? PAP pra lá, PAP, o PAP soberano, Rapaz, o PAP assassino. Eu não sei, eu acho que foi o UFBA Sincero que inventou, viu? Foi o UFBA Sincero que inventou. De repente... Muito provavelmente. Não vou ficar chateado, eu nunca tive apelidos, sabe? Nunca tive apelidos. E ter um apelido que eu acho que reflete respeito, afeto, num momento difícil como esse, eu não posso reclamar. Eu só posso dizer que é algo que ajuda a dar ânimo e ajuda a defender a universidade. Isso é importante, isso é importante.
Então, professor, a gente vem aí nesse bojo, nessa luta, né? Tem uma pergunta aqui do Gilberto, falou o seguinte: você tem acompanhado os casos de racismo na universidade, dentro da ETUFBA e na UFBA? Você tem acompanhado, professor? Eu não sei qual é o que ele se refere. Tá? Qual é... O senhor tem acompanhado casos de racismo dentro Não, da ETUFBA e da UFBA? da escola de teatro, você fala. Veja, você sabe muito bem que eu sempre participei dos debates todos, tenho acompanhado todas as tensões, nunca deixei de acompanhar e de lembrar a todos os que fazem parte disso que nós temos, sim, que afirmar direitos, nós temos que afirmar a diversidade, mas, ao mesmo tempo, temos aquela obrigação, que é de todos nós, e eu acho que você está praticando isso, que é de constituir o solo da instituição. E o solo da instituição é um solo do respeito mútuo, da capacidade, assim, digamos assim, de melhorar até a qualidade do desacordo. A gente não melhora só a qualidade do consenso, hein? Não pode ser o lugar que melhora só o consenso. É preciso melhorar a qualidade da divergência, dando lugar à palavra, dando lugar à expressão que faz com que a universidade seja esse lugar cuja verdade íntima, secreta, é a democracia. Bem, então temos aí a presença do professor João Carlos Salles. Professor, mais uma vez a gente agradece a sua presença aqui com a gente nesse espaço de debate, de conversa, tá certo? A gente se vê numa próxima vez, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, é isso, gente. Para quem não conhece, vai começar agora. Conheçam a página, tá bom? @África Diretório Acadêmico. A gente agradece ao professor João Carlos Salles, a todas as perguntas, a todas as informações. Só gostaria de dizer para vocês todos que é isso. A universidade ela é setorizada, então nem todas as respostas vêm do reitor, mas a gente vai ver uma forma aí de conversar com o reitor da graduação, que ele pode falar de questões mais. Mas a primeira live que a gente fez foi falando sobre assistência estudantil. Dá uma olhada lá. Gostaria também de agradecer a presença da professora Renata. Valeu, professora. Silas Menezes, valeu. Gilberto Reis, que também vai estar na live com a gente, Gilberto. Falando sobre podcast, vai ser massa. E todas as pessoas que estão aqui. Ana Lisa Quilombo. Me ajudem, gente. Eu não consigo ler o nome de todo mundo. Universitária da Odonto. E é isso. Agradecemos muito a presença de vocês. Lembrando que, mais uma vez, os estudantes da Escola de Teatro da UFBA precisamos debater o estatuto do diretório, tá bom? É muito importante. Recebemos aqui o professor João Carlos Salles, tá bom? Falou sobre suas experiências, sobre as suas atividades e como a universidade pode ser cada vez mais inclusiva nesses processos que nós temos, tá certo? Aqui é David Gonçalves, estudante de direção teatral, e a gente volta na próxima segunda-feira. Até lá, galera. Boa tarde.